Olá pessoal, graça e paz, eu sou o pastor Marciano Santos e a partir de agora você está no meu canal. Se inscreva, curta e acione o sino de notificações para quando novos vídeos aqui forem postados, você ser notificado aí no seu celular. Eu estou hoje aqui com o pastor Rodrigo Albuquerque e eu estou aqui em uma entrevista com ele. Eu quero falar sobre alguns assuntos que estão aí bombardeando o mundo gospel e toda a mídia e social do Brasil, beleza? Eu quero falar hoje sobre a polêmica da igreja do pastor Silas Malafaia. Pastor Rodrigo, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Quero perguntar para o senhor o que o senhor acha sobre a posição do pastor Silas Malafaia sobre manter a sua igreja aberta nessa pandemia aí do coronavírus. A minha opinião sobre o Silas Malafaia é que ele agiu corretamente, dentro daquilo que ele explicou muito bem qual era o seu posicionamento e por que ele estava fazendo. Então, eu acredito que ele agiu da maneira correta e algumas pessoas não entenderam esse posicionamento, porque algumas pessoas ignorantes não entenderam esse posicionamento, devido que vai distorcer aquilo que é falado. Então, as pessoas pegam um trechinho de algum vídeo e falam aquilo que querem. Então, ele se posicionou, tomou a sua decisão, mas explicou o porquê, e logo após, ao decorrer dos dias, ele foi dando ali mais clareza sobre o assunto. Então, acredito que, na minha opinião, ele tomou o posicionamento correto. Então, o senhor acha que ele está certo de deixar a sua igreja aberta e de não se prevenir contra o coronavírus? Não, ele se preveniu contra o coronavírus. Ele tomou todas as medidas. Quem ouviu no vídeo viu que ele disse que todas as medidas estavam sendo tomadas, mas naquele momento que ele estava ali, ele estava continuando a fazer os seus cultos. Logo após, ele foi tomando outro posicionamento, e eu acredito que ele fez o correto. O que foi errado foi as pessoas irem para lá, né? Pessoas que não entendem do assunto, que não sabem muita coisa, porque tem algumas pessoas que pensam que sabem muito, ou que são ignorantes, na verdade, não entendem aquilo que é colocado no momento e vão lá falar coisas que, na verdade, não edificam. Então o senhor é a favor da igreja aberta? A favor da igreja aberta no posicionamento do Silas Malafaia, eu concordo com ele. Beleza. O que o senhor me diz sobre as igrejas que fecharam as portas nos dias de culto? É falta de fé ou é prevenção? Você fala em questão de Foz do Iguaçu ou geral? No modo geral? Geral. No modo geral, eu acredito que falta de fé não é, né? Eles tentaram, fazer uma prevenção, na verdade, cedendo. Porque em alguns lugares foi, se eu não me engano, em São Paulo foi ordem judicial, então não há o que ser feito, né? Não tem argumentos. Aqui em Foz do Iguaçu, o próprio prefeito falou que ele tinha falado aos pastores, ele conversado com eles, e alguns pastores aderiram a essa ideia. Acredito que foi legal, foi bom, porque cada um tem que fazer a sua parte naquilo que pensa, né? Então, os pastores se posicionaram não por falta de fé e nem, né, se prevenindo, ajudando, contribuindo para a sociedade, na verdade. Então, eles fizeram o que é certo nesse momento, ajudar, né? O que não é certo é as pessoas irem ali se degradarem umas outras, que não ouvi muitos pastores aí falando, um falando mal do outro. Eu acho que cada um tem que pegar, ir para as redes sociais e aceitar. O pastor fechou a igreja? Amém. O outro não fechou? Deixa ele. Nós não temos que ir lá como cristão e ficar lá degradando, falando bobagem na internet, né? Espalhando notícias ali, virando uma guerra. Isso é muito vergonhoso para nós que servimos a Deus. Eu acredito que as pessoas têm que ter um posicionamento de deixar cada um fazer aquilo que naquele momento ele acha propício. Não cabe a nós julgar muitas vezes a atitude de ninguém. Igreja fechada, então, na opinião do senhor, não é falta de fé? Acredito que não. E por que Silas Malafaia, então, deixou a sua igreja aberta? Porque a Bíblia diz assim, amará o teu próximo como a ti mesmo. A igreja aberta, na questão agora dessa pandemia aí do Covid-19, não podemos estar aglomerados em muitas pessoas para que não haja transmissão aí da doença. Então, o senhor acha que não foi uma falta de vigilância do pastor Silas Malafaia em deixar a igreja aberta nessa situação, para que esse vírus não se propagasse mais? Não, acredito que não. Porque ele não fez, na verdade, o que era errado. Ele estava se prevenindo.
Tá entendendo? As pessoas, na verdade... Mas não cortando aqui a conversa, mas o senhor disse que a prevenção agora aqui atrás dos pastores que fecharam a igreja, era uma prevenção. Silas Malafaia com a igreja aberta não estava se prevenindo. Mas o posicionamento dele, nós temos que respeitar. Mas não é perseguição religiosa, o senhor não concorda? Não é perseguição religiosa. Só que ele, naquele momento, ele decidiu que o melhor era ser feito aquilo. Tanto que ele explicou, e as pessoas, é aqui que está o X da coisa, que as pessoas têm que entender. Ele disse que quando parasse tudo, que realmente, então, as pessoas viessem se posicionar, o metrô não vai funcionar, que é uma lata de sardinha, como ele disse, muitas outras pessoas aglomeradas, não era a igreja que ia trazer o coronavírus, ou esse problema aí que eu nem gosto de falar muito, que eu não dou muita ênfase a problemas, na verdade, sou um cristão, que eu levo coisas boas às pessoas, não dou ênfase a coronavírus ou por coisas desse tipo. Mas o senhor acha que Silas Malafaia não é um cara polêmico? Eu acho que ele é um cara posicionado, não polêmico. Ele é um cara que ele fala no seu posicionamento, é isso que as pessoas têm que ter, um posicionamento. Mas enquanto todos os pastores do Brasil aí estavam fechando a igreja, o único que se manifestou em ficar com a igreja aberta é o pastor Silas Malafaia. Porque tem coragem. Não é que nem os outros pastores têm medo de se posicionar naquilo que é verdade. A verdade que ele está pregando, ele está vivendo. Porque ele se posicionou, ele não tem medo de ser rebatido, de ser questionado, de ser... Está esquentando aqui, pessoal, está esquentando aqui. Ele não tem medo de ser perseguido. Mas deixa eu dizer, os outros pastores não é que não tiveram coragem, é que tomaram uma atitude em meio a essa pandemia do Covid-19. Mas o problema é deles. Mas os pastores, o senhor acha que não agiram certo? Não, eu não disse que eles não agiram certo. Eu disse que cada um no seu posicionamento faz aquilo que acha que deve ser feito. Eu ia tomar um posicionamento diferente. Outra pessoa hoje, se o senhor mudasse de uma igreja, fosse pastor de um rebanho, o senhor fecharia a igreja? Eu seria mais um Silas Malafaia. Mas se aqui, supondo, se aqui Foz do Iguaçu hoje fosse São Paulo e aquela lei, 10 mil para quem ficasse com a igreja aberta. Eu ia preso, ia responder que processo que tivesse, mas a minha igreja, eu ia permanecer até o último momento. Mas a Bíblia diz que nós devemos obedecer o governo da terra. O governo da terra foi constituído por Deus. O que o senhor diz disso? Foi constituído por Deus, mas eu estou na minha fé, no meu posicionamento e não vou voltar atrás. Porque o que a Bíblia diz, muitas vezes nem é nesse sentido. Mas o senhor acha porque nós não estamos respeitando aqui em Foz do Iguaçu um decreto que fosse de justiça. E outro, tudo deve ser questionado. Então, o meu posicionamento seria continuar com a igreja aberta. Se eu fosse vindo falar comigo, eu ia continuar com a igreja aberta, é a minha opinião. Mas o senhor acha que uma fé sem vigilância não é uma fé morta? Não, isso não é questão de fé, é questão de princípios. Meu princípio diz que eu tenho que ser assim e eu vou fazer assim até o fim. Beleza. A terceira pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte. O senhor já tinha falado alguma coisa, mas vamos falar de novo. O que o senhor acha aí dos cristãos está aí se gradeando aí nas redes sociais sobre aquelas igrejas que fecharam a porta e sobre aquelas que não fecharam a porta? O que o senhor tem para dizer para esse pessoal aí do canal aí do pastor Marciano Santos? Então, é aqui que está a questão. Tem muita gente que pensa que é muito sábio e a sabedoria dele torna em nada num momento como esse, porque uma pessoa que tem uma vigilância, ela não vai sair falando mal daqueles que têm a sua própria fé, ela vai se preservar. É que nem agora, eu estou vindo aqui falar com você nesse questionamento, porque você me convidou. Mas eu de maneira nenhuma eu iria atacar alguém, tá entendendo? Sim. Eu deixaria lá cada um, agora ir para a rede social, umas pessoas dessas, na verdade, eles têm que tomar vergonha na cara e aprender que servir a Deus é suportar o irmão que talvez esteja naquela fraqueza. Então, chama a pessoa por conversa, mas não vai lá na rede social escandalizar o nome de Deus, fazer feio para a sua própria religião, que você não vê outra religião se degradando entre eles lá. Você não vê. Você vê esses cristãos, essas pessoas aí, calça curta, que pensam que são e não são. E nesse momento é que nós vamos ver os sábios, as pessoas que se dizem que são, indo para a rede social fazer esse tipo de coisa. Essa vergonha que na verdade está aqui no Evangelho, em Foz do Iguaçu, as pessoas degradando umas outras. Bom, pessoal, isso aí foi a nossa entrevista com o pastor Rodrigo Albuquerque. Eu quero te pedir, se inscreva aí no canal, curta, compartilhe e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.